gravador. Também queríamos ver como esse processo gera valor para a empresa, tanto para as empresas como para as comunidades. Bom, então encomendamos esse documento ao Roberto Gutierrez, que já era membro do nosso comitê consultivo e já tinha participado em todas essas conversas, né? E, meu Deus... e o Rodrigo Vilar, que muitos de vocês conhecem. Quando o documento já esteve numa primeira versão, a gente fez reuniões, os diálogos nacionais, com grupos pequenos de pessoas, particularmente das áreas de sustentabilidade ou de responsabilidade social empresarial das empresas, mas também com o pessoal de fundações, dos institutos. Fizemos reuniões que participaram 45 organizações empresariais na Argentina, no Brasil, na Colômbia e no México, para discutir essa primeira versão do documento. E logo a gente já teve esse documento final, que eu já encaminhei na sessão passada para vocês os enlaces para entrar na página da Rede América. O documento está em português, né? E fizemos também uma infográfica para transmitir os elementos essenciais, que eu vou usar muito hoje na nossa apresentação. E esse documento tem sido trabalhado e tem sido, digamos, disseminado, e estamos preparando um curso sobre os conteúdos que estão baseados o curso está baseado nos conteúdos desse documento, que esperamos para o ano que vem. Então, aqui quero compartilhar com vocês as mensagens fundamentais que a gente está trabalhando nessa linha. Então, vou começar cada passo dessa infográfica. A primeira mensagem é que não é mais uma opção para as empresas não se preocuparem com o seu entorno social. Estão acontecendo muitas transformações na maneira de entender essa interdependência entre as empresas e a sociedade. E tem vários elementos que estão fazendo com que isso aconteça, né? Por uma parte, a situação que vive, especialmente a região na América Latina, as condições de pobreza, as condições ambientais da região e de democracia na região, uma série de elementos que fazem com que as empresas na América Latina tenham que ter uma maior preocupação, provavelmente que em outros continentes, pelo entorno onde elas atuam. Mas também tem incentivos que estão levando a que isso aconteça do lado da legislação, dos informes, dos estándares, especialmente para aqueles que participam com ações em bolsa de valores, etc. Mas também sentimos que tem uma pressão da sociedade, né, para que isso aconteça. E dos movimentos sociais, existem também uma pressão para que isso aconteça. Então, essa série de fatores estão fazendo com que as empresas se preocupem pelo entorno, e achamos que não tem outra opção. Um informe do American Sustainable Business mostra que 200 empresas e 325 mil líderes empresariais numa pesquisa feita dizem que a função principal de uma empresa é contribuir à criação de uma sociedade mais sustentável, né? Então, isso mostra que vamos caminhando nessa direção. Bom, o segundo elemento que quero colocar para vocês, a segunda mensagem é: o êxito empresarial vai depender cada vez mais no futuro da integração do entorno social aos negócios. Também uma pesquisa da McKinsey, 53% dos CEOs consideram que as relações externas são hoje uma prioridade na sua agenda, são um dos 3 principais temas na sua agenda. As relações externas também são uma prioridade para 43% dos conselhos de administração. E na América Latina, 38% dos executivos consideram que as relações com o entorno são um fator que aumentará a receita operacional das empresas nos próximos anos. E nós começamos a escutar já muitos elementos onde essa relação com o entorno social ganha maior
peso nas operações. Eu escuto muitos membros falarem sobre isso, muitos me dizem, bom, aqui quando vem os inversionistas a pensar em trabalhar com essa empresa, o primeiro que perguntam é como nós vamos nos relacionar com o entorno. Eles já não perguntam somente por temas tecnológicos, financeiros, técnicos, porque eles sabem que isso a empresa sabe lidar. Enquanto que o componente social passa a ter uma maior importância, porque sabemos que isso pode paralisar uma operação ou pode perder valor a ação de uma empresa, etc. Então, isso é um elemento que começa a ter maior importância e, portanto, estamos vendo que está ocupando um lugar mais importante nas preocupações dos conselhos de administração e também na agenda dos CEOs. Os territórios, também estamos começando a entender que os territórios onde as empresas operam, e operam não é somente onde tem a planta, senão onde se desenvolve toda a operação empresarial estendida, digamos assim, esses territórios já não são somente entendidos como aqueles lugares que provêm os fatores de produção, ou seja, os lugares onde tem mão de obra, matéria-prima, fornecedores. Também os territórios são lugares onde estão as normas sociais, as instituições, os paradigmas, as regulações, que também afetam, digamos assim, o desempenho das empresas. Portanto, temos que pensar que os territórios devem ser pensados como parte da estratégia que impacta e influencia os negócios. Né? Porque é um todo sistêmico que atua sobre o desempenho dos negócios. De fato, entender esse entorno, esse contexto competitivo também significa pensar que a empresa tem vínculos de dentro para fora e de fora para dentro, né? E pensar em oportunidades de negócio nessas interdependências é aquilo que o Porter e o Kramer falam do valor partilhado, o valor compartilhado, e que temos que ter presente nas atuações do setor empresarial. Uma terceira mensagem é que acreditamos que as empresas precisam de comunidades sustentáveis para prosperar. Se existe uma interdependência, se existe uma inter-relação, chegar a essa conclusão é apenas uma parte desse argumento, né? As empresas precisam de comunidades sustentáveis para prosperar, e as comunidades, para ser sustentáveis, também precisam de empresas responsáveis e exitosas. Um quarto elemento que a gente identifica no trabalho que foi feito é mostrar quais são os caminhos que as empresas poderiam avançar, em quais caminhos poderiam avançar para incorporar aspectos do desenvolvimento sustentável das comunidades no modelo de negócio. E identificamos pelo menos 4, e mais adiante eu vou tentar dar alguns exemplos, e também gostaria muito se vocês podem colocar alguns exemplos para a gente conversar. Um deles são produtos ou serviços que geram valor social para a comunidade ou para a sociedade, né? Especialmente pensando em temas de inclusão, gerar produtos e serviços para aqueles que não podem acessar normalmente a produtos e serviços, ou para resolver problemas sociais ou problemas que afetam essas comunidades. O segundo elemento são as operações que têm em conta critérios socioambientais, né? Por exemplo, um dos exemplos é quando a empresa, digamos, tem uma alta demanda de água para sua fabricação, operação, e a comunidade também, com certeza, para viver, e juntas, empresa, comunidade e governo, tentam proteger as fontes de água e os rios para que esse abastecimento seja para todos, tendo em conta o uso sustentável do recurso natural.
Um terceiro caminho, nós chamamos as redes de valor, e a propósito não estamos falando somente de cadeias de valor, porque as redes são um pouco mais complexas e estendidas que as cadeias de valor, quando se trabalha com critério de inclusão social na rede de valor da empresa. E um quarto, esse é muito conhecido por todos, e muito praticado por todos, que é atuar nesse entorno sociopolítico e promover a construção de comunidades sustentáveis. De fato, a agenda dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, traz uma série de elementos, né, nos 17 objetivos que as empresas podem, digamos, trabalhar ligando uma relação de negócio com o desenvolvimento sustentável das comunidades, dos territórios da sociedade. Bom, então aqui alguns exemplos para tentar ilustrar aquilo que estamos falando, né? Então, alguns exemplos na área de produtos e serviços, de maneira muito breve. O Grupo Corona é um grupo que produz azulejo e, digamos, revestimentos sanitários, esse tipo de coisa, na Colômbia. Esse grupo desenvolveu uma iniciativa com líderes comunitários tentando ampliar o acesso das comunidades de baixa renda aos produtos que eles produzem, né? Então, eles desenvolveram uma linha especial de produtos e uma estratégia de venda desses produtos utilizando líderes comunitários da comunidade e uma estratégia de financiamento mais acessível a esses grupos das comunidades, né? E com isso eles conseguiram melhorar a moradia de umas 220 famílias e a inclusão laboral formal, com emprego de qualidade de 300 promotoras comunitárias. E na época que esse caso foi documentado, que já faz alguns anos, isso acabou ocupando um papel de 2% das vendas da companhia. E ajudando a melhorar, digamos, as condições de sanidade sanitárias das habitações desse tipo de população aqui em Bogotá. Cemex, a cimenteira, no México, através do programa Construo Contigo, tem um programa onde as famílias produzem blocos de construção, e esses blocos de construção eles podem levar a metade para sua própria, para construir a sua própria casa. E, além do mais, esse programa conta também com assessoria de estudantes de arquitetura, ONGs e uma estratégia de financiamento para apoiar as comunidades no melhoramento das condições habitacionais. Essa é uma iniciativa que já está bem estendida no México e que finalmente ajuda nos temas de reputação e fidelização, mas também ajuda ao melhoramento das condições habitacionais dessa população. Dois exemplos no tema de operações social e ambientalmente sustentáveis. Os dois são na área de água. Aqui a Abinbev, Bavária hoje, eles estão trabalhando, pois a água é o 94% do produto mais importante para produzir cerveja, que é o que eles produzem, né? E eles começaram a fazer uma série de iniciativas para reduzir a pegada hídrica que eles têm e economizar água no consumo interno da empresa, mas também começaram a trabalhar com as comunidades e os governos locais que estão na redondeza das operações que eles têm para a conservação das bacias dos rios nesses territórios. A Coca-Cola também, a água é um produto importantíssimo na sua operação, também vem trabalhando com
com outros atores para desenvolver projetos de cuidado das fontes de água em mais de 100 países. A FENSA, que é a que faz, a que trabalha com a Coca-Cola, colocando o líquido nas garrafas, digamos assim, eles também têm uma série de fundos de água criados com o BID para cuidar, junto com os governos e as comunidades, as bacias dos rios que alimentam a operação da empresa. Mudanças na rede de valor. Bom, nós falamos na conversa passada, o exemplo da Natura, o programa que vocês conhecem bem da Natura, de apoiar, digamos, os grupos que fornecem os produtos básicos, as frutas e produtos básicos para os cosméticos da Natura, e esse programa também tem um trabalho de fortalecimento institucional das lideranças locais, de capacitação para que os negócios possam ter negócios sustentáveis, e isso tem um impacto importante no crescimento da Natura. Outro exemplo de uma empresa de restaurantes aqui na Colômbia, que eles fazem um cuidado, eles também estão tratando de substituir digamos, os ingredientes importados que eles usam para os seus restaurantes, né? E estão também pensando em fazer um trabalho que cuide da pegada ambiental que eles geram, né? Eles trabalham principalmente com o tema de pesca, e então eles estão trabalhando para cuidar que a pesca não gere um uso sustentável do recurso pesqueiro, e com isso eles estão também fazendo todo o processo de informação e conhecimento com os clientes dos restaurantes para sensibilizar frente ao cuidado do recurso pesqueiro na Colômbia. E isso se tornou também um elemento diferenciador desse restaurante, porque ele foi o primeiro a impulsionar esse tipo de estratégias pelo menos aqui na Colômbia, com uma escala importante. Bom, mudanças no entorno, tem muitos exemplos, vocês todos são exemplos do trabalho que pode ser feito no entorno das empresas para promover comunidades sustentáveis, articulando esse esforço com outros atores, não? Bom, agora eu gostaria de colocar uma ênfase particular aqui no tema. Não estamos falando propriamente de fazer ações pontuais nos 4 caminhos que foram sinalados, senão de pensar como podemos filtrar a estratégia do negócio e o modelo de negócio. Portanto, estamos falando de como incorporar o desenvolvimento sustentável das comunidades no modelo de negócio. Como fazemos que isso seja parte do modelo de negócio e não projetos que podem ser muito interessantes, mas que às vezes são isolados e que não respondem a uma estratégia, e se o projeto não funciona, que muito provavelmente às vezes tem dificuldades para funcionar, quando estamos falando de projetos que têm que ver com inovação, produtos, serviços, etc., são projetos que caem, que não continuam. Então, nós estamos falando aqui de incorporar o desenvolvimento sustentável das comunidades no modelo de negócio, e acreditamos que isso, combinando valor social a partir do negócio e investimento social privado para contribuir ao desenvolvimento sustentável das comunidades, essa visão aumentaria o impacto e a escala das intervenções que estamos fazendo. A quinta mensagem é: as empresas que calculam o retorno do investimento social mostram que tem um retorno específico para os negócios. Então, aqui estamos falando de que essa forma de atuação é uma forma responsável de atuação das empresas, é um compromisso ético pelo entorno onde elas estão, mas também é um tema de negócio. Já tem um retorno positivo para o negócio. Então, como esses 3 elementos devem guiar a ação: uma responsabilidade, compromisso ético e estratégia de negócio. Muitos de vocês conhecem o
case da Votorantim Cimentos, onde eles fizeram uma avaliação do retorno através do ROI, da metodologia do ROI, no investimento que foi feito no Pará, em Primavera, onde eles avaliaram o investimento feito pela empresa para a localização de uma planta de cimento. Esse investimento foi mais ou menos de uns 10 milhões de reais, né? E logo eles avaliaram o retorno em termos de custos evitados ou lucros para a empresa não planejados inicialmente, economias geradas a partir desse investimento e valor adicional para a empresa, né? Eles não levaram em conta elementos nem de reputação, nem de retenção dos colaboradores, que são dois elementos mais tradicionais, e essa avaliação deu que 4,8 por cada... A empresa obteve 4,8 reais por cada real investido, né? E gerou benefícios também para a população. Outro caso, na Colômbia, já há alguns anos atrás, em uma empresa petroleira que também fez uma avaliação, mostrou que também por cada 100 dólares investidos nas iniciativas sociais, havia um retorno para a empresa de 75 dólares. São poucas ainda as avaliações, mas cada vez vamos ter mais. Vamos ver muito em breve um trabalho feito pela GIZ em vários países medindo os retornos, e os bons exemplos que temos mostram com números, porque sabemos na realidade que isso é assim, mas aqui vemos com números que existe um retorno. A quinta mensagem é que quando gerar valor é um assunto estratégico para o negócio, ou seja, é um assunto que vai na estratégia, deve ser, então, um assunto que permeia toda a estrutura organizacional. Não é um assunto que fica numa área ou um assunto que fica num projeto, é um assunto que permeia a estrutura organizacional. Eu gosto sempre de lembrar que porque para mim foi muito importante fazer assimilar essas duas possibilidades. Uma, quando começaram as estratégias de melhoramento da qualidade total, não sei se alguns de vocês lembram, isso geralmente começou como um processo que era uma área, o diretor de qualidade se fazia a experiência sobre um processo e foi caminhando. E hoje isso é um tema que absorveu a estratégia do negócio, ou seja, não existe essas áreas de qualidade total, nem existe um projeto de qualidade total. Isso é parte do DNA e da estratégia de negócio. E, portanto, nós acreditamos que isso que estamos falando também deveria ser algo que chegue mais ou menos a esse lugar. Então, sabemos que o processo de transformação é lento, né? Não é linear, passa por momentos de altos e baixos, precisa de tempo, né? E isso a gente vê um pouco com as empresas que foram entrevistadas na primeira fase do programa, e mais ou menos são processos que podem demorar pelo menos uns 10 anos para ter já resultados interessantes e sólidos, né? A menos que as empresas já nasçam com esse perfil. Agora, quando a gente diz que o tema social deve permear o modelo de negócio, estamos falando então que isso deve filtrar os valores, as políticas, os planos, as metas, os procedimentos internos da empresa, como dentro da empresa assumem responsabilidades frente a esses objetivos, inclusive que isso faça parte dos processos de seleção de colaboradores e também de remuneração dos colaboradores, porque aí a gente vê que existe uma coerência, que esse objetivo está realmente permeando a estratégia de negócio. Agora, um sexto elemento é dizer, para que isso aconteça, as empresas precisam de talento humano, capacidades organizacionais, instrumentos adequados, né, para que isso possa acontecer, né, porque não é um elemento tradicional da vida das empresas, nem da lógica das empresas. E aí nós acreditamos que as fundações e os institutos corporativos ligados ao negócio têm um grande papel que podem desenvolver, porque tem muitas das capacidades, conhecimentos que o negócio vai precisar
para entender e atuar nessa direção. E na rede tem bons exemplos, muito diversos entre os exemplos, porque não todos tomam o mesmo caminho para chegar a esse objetivo, mas tem bons exemplos de como as fundações e os institutos têm conseguido ajudar as empresas a ter uma maior inteligência social, a compreender o entorno onde atuam, a buscar possibilidades, cuidando da autonomia e da natureza que tem as fundações e os institutos. Não estamos falando de ser absorvidos, estamos falando de complementaridade. Mas também tem bons exemplos na rede de quando equipes internas das empresas conseguem desenvolver essas capacidades, ou seja, não tem fundação, não tem instituto, e eles conseguem desenvolver essas capacidades. Também tem bons exemplos aí. Mas também existe a terceira possibilidade, que uma não exclui a outra, nenhuma das três excluem a outra, que é contar com alianças e parceiros que ajudem as empresas a avançar nessa direção. Também, de fato, se usa bastante essas parcerias, porque, como eu digo, não tem, isso não é um capital de conhecimento e prática natural nas empresas. Algumas têm, mas não é o que acontece na maioria. Bom, a sexta mensagem aqui, nós achamos que os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, determinam bastante a agenda de trabalho do setor empresarial e os temas nos quais o setor empresarial pode contribuir ao desenvolvimento sustentável das comunidades. E acreditamos que a visão e o enfoque da rede, basado nas comunidades sustentáveis, indicam o como fazer, né? Indicam quais são os elementos para fazer isso na prática. E aqueles que a gente conversou na reunião passada, não pensar que estamos falando que estamos falando que isso acontece nos territórios, que isso acontece com uma articulação de atores, de governo, empresa, organizações de base, organizações da sociedade civil, fundações, institutos, num âmbito de corresponsabilidade, que isso acontece a partir de construir diálogos, acordos, articulações, construir capacidades para buscar mudanças sistêmicas e de mais longo prazo nos territórios. Ou seja, acreditamos que o enfoque, o trabalho de comunidades sustentáveis nos indica muito o como atuar nessa direção. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês e escutar um pouco os comentários que vocês possam ter sobre esses elementos, também as contribuições a partir da experiência de vocês a esses elementos, e podem abrir os microfones ou levantar a mão, como vocês quiserem. Olá, pessoal, escuto. Algum comentário? Licença. Quarta. Está escutando. Todo mundo aqui do Instituto está com o microfone aberto. Hã? Quem fala? Oi, Margarete, a Tatiana. É que a gente ficou com o microfone aberto, sem querer. Não, tudo bem. Só escuto se vocês têm algum comentário. Na verdade, eu tenho uma dúvida. Diga. É sobre aquelas, você falou das empresas que as equipes internas desenvolveram as capacidades, aí que você tem vários exemplos. A tua dúvida é que gostaria que eu falasse um pouco sobre os exemplos? Oi? Tatiana, eu deixei de escutar. Oi, Tatiana? Oi.
Oi, a minha dúvida é para que você falasse um pouco sobre os exemplos. ok, bom. Não, eu acho que um dos exemplos que eu gosto muito, ou seja, vocês têm no bloco também alguns exemplos e eu gostaria que vocês colocassem também esses exemplos para discussão, mas vou mencionar um que talvez vocês conheçam menos, que é na Venezuela. Por exemplo, a Empresas Polar. Empresas Polar na Venezuela é uma empresa que produz cerveja, snacks, coisas desse tipo. Por muitos anos, a empresa e a fundação estiveram separadas uma da outra. E a fundação tinha uma ação muito mais assistencial, muito grande e muito importante, mas era uma ação muito mais assistencial. E a empresa, houve uma mudança de geração na direção da empresa, e o novo presidente chegou e disse: não, nós temos que repensar a estratégia de sustentabilidade de empresas Polar e pensar qual é o papel da fundação. Porque no contexto venezuelano, a permanência e a competitividade de empresas Polar vai estar muito relacionada com a forma como a empresa responda ao entorno onde ela opera. Sim, ele começou a conversa por aí. Ele começou dizendo que a sustentabilidade ou a perenidade da empresa dependia muito dessa relação com o entorno e as comunidades e a sociedade. Claro que vocês sabem qual é o contexto venezuelano, não? Então, eles começaram a repensar a estratégia e repensar o papel da fundação. E é muito interessante o processo que eles levaram, porque esse papel da fundação, a fundação passou a conversar com as áreas de negócio e entender como operava o negócio, a lógica do negócio, os objetivos da estratégia, partindo da ótica do negócio, e o negócio começou a entender também a fundação. Né, uma compreensão entre eles, geraram uma série de elementos na estrutura de trabalho conjunto, e eles, perante as comunidades, trabalham de forma articulada, cada um com suas responsabilidades estabelecidas. A fundação pertence ao conselho máximo da empresa, e as decisões de negócio que se tomam, a fundação participa nessas decisões de negócio, porque tem o papel de, digamos, de guiar no sentido de mostrar o lado social das operações, né, e facilitar diálogos entre o que pensam as comunidades e o que a empresa também está pensando, né. Então, eu acho que esse é um caso que estamos fazendo uma documentação como caso pedagógico, e eu acho que é um dos casos que eu vejo um avanço importante, porque é uma coisa que é orgânica, que está na estrutura, nos objetivos estratégicos da empresa, e cada um tem responsabilidades que se complementam e se articulam, e a fundação não foi absorvida, digamos assim, pela empresa, senão que tem um papel estratégico que ajuda a empresa a seguir avançando. Há 2 anos atrás eu tive uma reunião com eles e na reunião eu não sabia quem era da empresa e quem era da fundação, porque todos falavam mais ou menos a mesma linguagem e tinham como os mesmos objetivos, e era uma equipe trabalhando junto, né? Então eu acho que esse é um dos exemplos, mas não é o único, e eu convidaria os que nos estão hoje participando que contassem alguns dos exemplos. Não sei se a Cecília quer contar um pouco como trabalharam isso também na Galvani. Oi, Margarete. Oi. Não, eu queria falar um pouco do negócios de impactos, né? Uhum. Que é uma agenda que eu tenho sentido que tem aproximado aí essa agenda, né? Sim. Comum, e de trazer isso para dentro do negócio, né? Então, o Instituto Intercement tem trabalhado bastante nessa perspectiva. Uhum. Seja o próprio Instituto fazendo investimento em negócios de impacto,
seja o Instituto indicando para que a empresa faça. E tem outros institutos e fundações também do bloco que estão começando a vislumbrar aí esse caminho dos negócios de impacto para aproximar essas agendas e pensar em valor compartilhado, né? Uhum. Não, na verdade, eu acho que tem duas uma são os negócios de impacto, outras são os negócios inclusivos, que estão em duas categorias diferentes aqui. Mas eu acho que sim, eu acho que especialmente o pessoal da área do cimento, eu acho que está trabalhando muito em pensar esse tipo de iniciativas. Não é fácil. Eu acho que não é um caminho, eu acho que é um caminho que tem muitas possibilidades, mas acho que não é um caminho muito fácil, especialmente quando estamos pensando que as empresas desenvolvam negócios de impacto, né? Porque precisa também combinar elementos de entender bem o entorno, ou seja, as demandas, digamos, da população que eles querem chegar, por exemplo. Eu digo, por exemplo, os cimenteiros querem chegar a trabalhar com habitação de baixa renda, tem que entender bem o que acontece aí, quais são as dinâmicas que estão aí, quais são as demandas, o que as pessoas querem, etc., né? Mas também tem que trabalhar muito na área da inovação, eu acho. E claro que as articulações entre os institutos e as empresas, e as fundações e as empresas, aí eu acho que é um campo fértil, mas é um campo que precisa também entender as lógicas, os negócios, e o negócio entender o lado social. Isso é muito mais fácil dizer que fazer, mas eu acho que é um caminho que é um caminho que promete, mas não é um caminho fácil, né? E além do mais, depois tem que conseguir, eu acho que é parte dos objetivos, que isso se torne um elemento importante para o negócio, porque também eu tenho visto alguns que têm um êxito importante, um sucesso importante no objetivo que eles querem ter, ou seja, eles desenvolvem o produto resolve um problema social, mas sempre ou continua sendo um tema marginal dentro da empresa. Já não é absorvido pela estratégia empresarial, pelo negócio, e às vezes tem problemas também para conseguir a escala, né? Porque funciona muito bem numa pequena proporção, mas quando eles já querem resolver que isso seja uma coisa importante, que tenha impacto importante na vida das pessoas, mas também no negócio, aí é um desafio grande. Mas eu acho que é um caminho e vamos aprendendo. Não sei se outras pessoas que querem compartilhar a sua visão nesse aspecto. E às vezes também outra coisa que as empresas às vezes não têm a suficiente paciência também para aceitar os erros e aprendizagens que tem que ter nesse caminho, né? Tem que se preparar para isso também, porque às vezes dá certo, às vezes não. Vejo o pessoal muito silencioso. Boa tarde, Margarete. Oi. Aqui é Cristina, a primeira webinar que eu participo, sou do Instituto também, Instituto Lina. Sou agente local aqui de uma cidade do interior de Minas Gerais, onde a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos com a comunidade. E um pouco na sua fala, eu percebi alguns desafios, né? Me corrija se estiver errada aqui, de esse diálogo aí, né, importante entre as fundações e institutos com as mantenedoras e empresas, é fazer com que eles encontrem, vejam, né, tenham a visão estratégica de que esses negócios, esses investimentos, né, como você mesmo disse, esses erros e acertos a longo prazo, pode trazer um grande valor agregado para o negócio, né? É um desafio que constante,
tanto para nós do terceiro setor, quanto para as empresas, né? Acho que esse desafio de diálogo aí, percepção de ambos os lados, que é o mais gritante, assim, ao meu ver, né? Uhum, uhum. É verdade, eu acho que esse é um grande desafio, mas tem muitos exemplos que mostram que quando o caminho é outro, às vezes o resultado também não é tão bom, né? Eu lembro numa dessas entrevistas que a gente fez no começo, eu perguntei para um dos CEOs, um CEO no Brasil, eu perguntei, bom, como é que os CEOs aprendem? Como é que a gente pode levar essa mensagem? E ele me disse, olha, eles aprendem com dor, né? Quando dói, a gente aprende. E vamos tentar evitar que seja assim, né? Vamos tentar evitar que seja no possível. A ideia não é que isso seja com dor nem para as empresas, nem para as comunidades. Então, nós estamos tentando, uma das coisas que estamos tentando é levar uma mensagem simples, e o ano que vem acho que vamos conseguir avançar mais nisso. Vamos fazer um curso que queremos levar esses elementos que estamos trabalhando com vocês aqui, com muito maior profundidade e com discussões entre os grupos, porque a ideia não é que haja interação entre os grupos de trabalho. Estamos documentando casos pedagógicos que pensamos que podem ser utilizados também para entender esses desafios e essas provocações que temos para avançar, né? Então, vamos indo, mas a gente sabe que o caminho não é fácil, mas acreditamos que esse seja o caminho. Então, vamos, e é isso a única coisa que eu poderia dizer, né? Eu acho que sabemos que não é assim, que não é fácil, mas também temos que mostrar que esse é o caminho para avançar. É uma conquista a gente já ter esse diálogo, né? Assim, a minha percepção é que o diálogo já é uma grande conquista, um caminho. E entender que é parte de um processo, né? Porque as áreas de negócio, as áreas sociais foram formadas de forma diferente, por muitos anos estiveram muito separadas. Não digo especialmente na realidade de vocês, mas na história, digamos, da humanidade, no setor empresarial. Então, estamos caminhando com outra bagagem. Então, temos que entender que é um caminho, é um processo. E caminhar, Obrigada. né? Bom, alguém gostaria de escutar alguém mais do grupo, alguma reflexão do que vocês estão vendo, algo que vocês não concordem, alguma alerta? Oi, Verônica, te escuto. Me escuta? O microfone está aberto. Pode falar. Não estou escutando. Queres escrever, então? Pode ser pelas perguntas, ou pode ser aqui pelas perguntas, ou pelo chat. Não consigo escutar, Veronice. Oi? Oi, agora sim. Perfeito. Perfeito, escutamos. Então, um ponto que me chamou a atenção e acho bem, assim, ó, seguindo a realidade nossa, que eu sou do Instituto BRF, e a gente demorou também anos para conseguir ter uma aceitação da comunidade enquanto instituto e uma aproximação, né? Uhum. Hoje, nós já temos uma abertura maior pelo fato até de conversar e entender, assim, de que forma a gente pode trabalhar junto. Então, isso é uma evolução grande e acredito que agora, nos próximos passos, né, essa avaliação antes mesmo da empresa ser instalada, o fato de o que a comunidade pode, enfim, trabalhar juntamente com a comunidade é bem importante, que talvez vai reduzir a quantidade de tempo para essa aproximação, né? Com certeza,
Com certeza, isso ajuda muito, né? Preparar a chegada do negócio ajuda muito. É, concordo plenamente contigo. Alguém mais, pessoal, quer comentar algum ponto de vista, alguma experiência, quer compartilhar? Bom, eu acho que não escuto nem vejo uma mão levantada, então acho que podemos terminar. Essa é a terceira sessão de trabalho que a gente teve, né? E eu quero também convidá-los a participar nas reuniões do ano que vem. Nós vamos abrir os cursos que eu mencionei sobre comunidades sustentáveis, e também sobre essa relação empresa e comunidade, e vamos estar também participando nos webinars. Então, eu espero que vocês todos participem, e também qualquer outra coisa, informação ou qualquer outra coisa que vocês considerem que a rede pode contribuir para os desafios que cada um tem nas suas organizações. A gente sempre está aqui aberto para escutar e para ver como podemos apoiá-los. Cecília, tu queres fechar a sessão? Pode ser? Pode. A gente caiu, a gente ficou fora do webinar aqui durante um tempo. O pessoal do Instituto aqui de São Paulo acabou dificultando um pouco o acompanhamento aí. Mas acho que foi excelente e é um bom aquecimento aí para o curso que virá, né? Estou bem curiosa e ansiosa aí por ver esse curso, essa formação, como ele vai se dar. E acho que a gente poderia mesmo trazer cases, né? Uhum. De como aprofundar mais esses cases, né? De como organizações têm conseguido, né? Esse trajeto. Você falou que, em média, demora uns 10 anos, né? Dependendo da estrutura, tanto da empresa quanto do instituto, enfim. Mas isso dá um alento para a gente. Ainda podemos conseguir. Sim. Bom, mas acho que foi muito positivo, foi muito bom. Agradeço sua disponibilidade, Margarete, e dos demais aí que participaram, né? Vamos seguir. Muito bom ter essa rede para apoiar. Obrigada a vocês, e depois, talvez numa ida ao Brasil, a gente pode fazer uma reunião presencial e aí participar um pouco mais, ou compartilhar um pouco mais as experiências e os desafios de forma presencial. Para mim será um prazer. Excelente. Bom dia para vocês e bom final de semana. Obrigada. Só uma questão. Oi, alguém quer fazer uma pergunta? Só uma pergunta. Vai ter a quarta sessão ou a gente vai encerrar por aqui? Que ficou de combinar, né? Como que seria essa... Bruno, vai ter, não vai ter essa quarta? Não sei se vocês querem, podemos ter outra sessão, mas eu gostaria de escutar um pouco qual é o tema que vocês gostariam que a gente tratasse e não sei, eu estou aberta, não sei se o que o grupo propõe. Qual seria a tua proposta, Bruno? Não, é porque na última que a gente teve, ficou de se pensar numa quarta sessão. Era só uma dúvida que eu tinha mesmo, se ia ter ou não, entendeu?
para nos programarmos aqui. Bom, não sei se vocês quiserem fazer alguma proposta de algum tema, Cecília, não sei se queiras coordenar isso. A Cecília tinha levantado essa questão, que era para falar um pouco mais das questões de impacto, né, desses novos tipos de projetos que os institutos e fundações estão trabalhando. Eu não sei, é só uma dúvida mesmo, se vai ter ou se encerra por aqui, entendeu, a discussão. Olha, eu pedi, Cecília, tu poderia... Não, a gente vai ter uma reunião do bloco na próxima semana, e a gente pode discutir isso, o interesse, quem estaria disponível, né? Você tinha comentado que seria mais ou menos um tempo bom para você, seria no início de dezembro, né, Margarete? Sim, eu posso no começo de dezembro, sim. A propósito, no começo de dezembro, nós também vamos fazer um webinar sobre o tema de voluntariado, que eu aproveito para convidá-los a todos. Esse eu tenho interesse. Não, eu estou aberta. Se vocês têm alguma conversem, inclusive eu gostaria muito, Cecília, que conversem, me digam que tal essas sessões que a gente teve, como funcionaram também, para a gente ir melhorando e eu estou muito aberta, se vocês quiserem fazer novas conversas sobre diferentes temas, podemos fazer. Tá bom? A gente pode pensar aqui internamente, qualquer coisa manda por e-mail, né, uma sugestão. Isso será muito e outra coisa, bem-vindo. Diga. Obrigado. Outra coisa, esses materiais, né, as apresentações, você consegue nos encaminhar para a gente ter no histórico aqui, tudo que foi discutido nesses três encontros? Claro que sim. Eu pensei que tínhamos enviado as gravações, mas digamos que vamos fazer isso, vamos voltar a mandar as 3. Tá bom, eu agradeço. Bom? Obrigado, viu? Não, eu que agradeço a vocês. Alguém mais? Gente. Então a gente fala na próxima reunião. Tá bom. Bruno, se você é de qual organização, desculpa? Não entendi, desculpa. Não, de qual organização que você é? Do Instituto Camargo Corrêa. Tá. Não, só para a gente retomar esse assunto do possível quarto webinar aí na reunião. Ok, então. Até logo, gente. Boa tarde. Tá, boa tarde. Um abraço para vocês.